Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência carinhosa. Gratidão aí. Gratidão também para aqueles que estão lá, as técnicas e técnicos lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Nando, meu querido, mestre e amigo, família fiel, que bom estarmos juntos, junto com os mentores, companheiros aqui, os nossos coordenadores desse trabalho, né, Nando, que sempre estão nos inspirando, nos ajudando, dando uma boa palavra para a gente dividir aqui. Gratidão a todo mundo que se une nesse momento. E as pessoas, né, Nando, como você fala, de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver acompanhando a gente. É isso mesmo, dependendo do fuso horário, o local que a pessoa estiver, o momento que ela de repente está na madrugada, vou clicar lá não é, lá no portal Mundo Maior. Então eu vou te Eu ensinar, faço isso. faz, né? Então, olha, eu vou ensinar para você como é que você assiste na hora que você quiser. Ou pode também compartilhar. Vai lá no canal, né, do Portal Mundo Maior, no YouTube. Pega lá na busca do YouTube, coloca lá, Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer o logotipo do Portal Mundo Maior. Clica no logotipo e você vai aparecer ali playlist. Clica no playlist e vai passando o dedinho lá, ou o seu mouse, e aí você vai encontrar Alvorada. Tem mais de 600 programas lá para você compartilhar, assistir e baixar também, né? Você pode até baixar o programa, é isso mesmo, tá no YouTube, né? Então, beleza. Vamos lá, hoje o texto de hoje é do Emmanuel, né? Do livro, qual livro que é mesmo? Tiago, eu coloquei o nome do livro aqui embaixo. Alma e E Coração, coração. Alma e Coração, isso mesmo. Que bonito, né? O título desse livro. Gostei, Alma e É. Coração. E o tópico que a gente escolheu aqui foi Ante a Lei do Bem, na psicografia de Emmanuel, né? Não na psicografia, mas na autoria e na psicografia do Chico Xavier. E aqui então o Emmanuel começa: em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos a afeição do viajor perdido na selva, intimado pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. Muitas vezes essas aflições que vão se sucedendo, né, como ele fala aqui, simultaneamente, é um chamamento, muitas vezes, né, Tiago, para a gente assim despertar, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer alguma coisa para mudar, né? A própria situação vivenciada, experienciada como essa de aflições sucessivas, ela faz com que a gente aprenda muito, né, Tiago? Eu adorei essa. Olha só o cenário que ele monta pra gente aqui, Nando, prestem atenção. Porque ele diz assim: ó, imagine o seguinte: você tem que estar passando por uma situação onde você está no meio de uma selva perdido, Nando. O que acaba acontecendo se você está no meio de um lugar perdido? Você pensa assim, poxa, agora eu vou ter que começar a me virar. Você fala assim, vou ter que começar a me virar. Porque senão, como é que eu vou sair daqui? E ele diz exatamente isso. Quando você se sentir, Nando, no Antigo Testamento, aquela analogia do vale de ossos, né? Naquele lugar onde a gente se sente no porão da nossa alma, vamos dizer assim, no lugar obscuro, no momento triste da nossa existência, difícil de provação. Olha, ele começa a dar a primeira dica. Não atribuas a outrem a culpa da situação. Você viu? Verdade. Que quando ele fala que atinjas um momento assim obscuro, em que as crises aparecem gerando crises, não atribuas a outrem a culpa da situação embaraçosa em que te vejas
nem te admitas que o desânimo se te aposse das energias. Analisa o valor do tempo e não canalizes a força, não é, potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração. Aí depois ele continua dizendo assim: ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação, na certeza de que, por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Olha isso, né? Ao mesmo tempo ele mostra esse cenário todo aí, né, Tiago, de dificuldades, desafios, de obstáculos, né? Mas por trás da lei do bem está aí operando, né? É incrível, né? Que injeção de ânimo que o Emmanuel nos dá, né? E essa espiritualidade maravilhosa quer trazer isso, Nando. Esse conhecimento de que nada está solto, mesmo você se sentindo perdido na selva, isso tem um motivo. Uma das facetas dessa promessa que o Espiritismo traz como essa função de consolador é entender que tem um motivo. Porque se você já entende que tem um motivo, já começa a diminuir o peso, Nando. Talvez a gente não entenda perfeitinho a história, né? Poxa, por que que será que meu carro quebrou? Tô perdido aqui no meio dessa selva espiritual. Mas você não sabe o motivo, mas você sabe que tem uma programação ali para ser cumprida. E quando você sabe que tem uma programação para ser cumprida, né, você fala assim, então, já que tem uma programação, o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso fazer? Ele dá uma receita. Eu gostei que ele falou isso, do desânimo, Nando. Sabe o que que eu sinto? Eu acho que esse sentimento, desânimo, se a gente estudasse ele é um sentimento cancerígeno das forças da nossa alma. Ele drena, ele tira tudo que a espiritualidade quer nos empurrar a fazer alguma coisa e ver uma pessoa presa como uma âncora do desânimo é terrível. Por isso que ele diz aqui que isso não deixa isso minar as nossas energias, né? O desânimo, sabe quando tem infiltração de água, que a água ela vai entrando, a gente nem percebe. Às vezes tem um vazamento de água, e aí ele demora para aparecer, ele vai filtrando, filtrando. Quando você percebe, ele já tomou conta. E eu tô tentando lembrar aqui, uma vez eu li uma historinha mais ou menos assim, que a pessoa veio a doença, aí veio, jogou a pessoa na cama, e aí a pessoa ficou lá doente, com dor, com dificuldade, mas aí veio, se medicou, tudo levantou, foi. Aí veio a tristeza, aí a tristeza veio, a pessoa ficou muito triste, né? Muito ali caída, né? Com aquele sentimento e tal, mas ele viu aí a luz do sol nascendo, ele deu uma alegrada, saiu e aí a tristeza foi embora. E aí ele vai colocando nessa história várias situações e a pessoa ia e se levantava, mas aí um dia bateu o desânimo e o desânimo levou a pessoa, né? O desânimo acabou vencendo. Então a gente tem que ficar muito atento à questão do desânimo, porque ele pode nos carregar para uma situação muito difícil. E se a gente não pensar que a gente tem o amparo do bem operando, né, a gente embarca nessa, né? A gente acaba embarcando. A depressão, muitas vezes, é uma situação dessa, de um desânimo realmente maior, não é nenhuma tristeza, já é algo que a pessoa não consegue nem levantar do leito, né? Então, é para a gente ficar muito atento, né? Às vezes, as crises, ou aquela coisa que movimenta, aquilo que nos abate, é uma forma da gente não cair no desânimo também. A gente precisa, tem que ter o enfrentamento dele, né, Tiago? Sim, e você percebe que às vezes, olha como que o livro dos Espíritos ele explica isso, fala assim, olha, a espiritualidade está tão presente nos mínimos detalhes que você nem imagina, a ponto de, Nanda, às vezes acaba acontecendo, puxa, eu vou ter que agora ir buscar um papel lá na cidade, lá no centro, você vê, ele coloca coisa no nosso destino para fazer a gente se mexer, Nando. Olha que interessante, o que a gente acha que é uma dificuldade, na verdade, está fazendo a gente tomar o sol no rosto, está fazendo a gente ver gente, buscar a solução de um problema, e se mexer, ir para a vida.
Fala, não tem jeito, eu tenho que ir lá pegar esse papel? Tem lá que pegar esse papel. Olha que interessante como a espiritualidade às vezes usa de coisas do nosso destino como até como um medicamento, não é, amigo? É verdade, sabe aquele famoso chacoalhão? É isso aí, às vezes a gente precisa levar esse chacoalhão para não ficar, né, adormecidos, a gente despertar. Então, olha, muito interessante que o Emmanuel coloca, né? Ele fala: Analisa o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração." É porque a gente perde muito tempo com queixa, né? Lá não deu certo aquilo, a gente ficava naquela expectativa, aí veio a frustração. A gente perde muita energia com queixa, com reclamação e frustração. Não deu certo aqui, fica frustrado. É complicado, então a gente perde muita energia com isso, né, Tiago? Sim, e olha só, olha o óbvio que olha que é mais claro que isso, mas é difícil, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, age em favor da própria libertação. Faça isso. Olha o que a espiritualidade está dizendo. Você precisa agir, eu e você, nós precisamos agir em prol da nossa própria libertação, Nanda. Olha como é óbvio isso, mas agora eu pergunto: às vezes a gente está fazendo algo que vai nos libertar desse sofrimento, dessa situação, dessa dificuldade que tá nos privando? Porque a gente precisa pensar dessa maneira: como eu me liberto disso? Olha só que interessante. A gente está dentro da lei do bem. Então a gente precisa raciocinar e pensar. Nós não queremos desânimos. Olha o que o espiritualidade fala. Nós não queremos desânimos, não queremos queixas ou frustração. O que você pode fazer para agir em favor da sua própria libertação? Olha que reflexão. Sabe que me remeteu à queixa, muitas vezes é de alguma coisa que já passou, né? A queixa não pode ser de uma coisa que nem aconteceu, que veio, né? E então a pessoa queixosa, ela fica presa no passado. E a frustração tem a ver com ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ficou naquela espera, naquela ansiedade, se martirizando. Aí não aconteceu do jeito que você imaginava, daquilo que você gastou com tanta ansiedade. Aí vem a frustração. Porque você imaginou a coisa, você criou uma expectativa, então você gerou uma ansiedade. Olha aqui, que coisa interessante. Então, a queixa está ligado com o passado e a frustração está ligado com aquilo que a gente pensou em relação, imaginou ao futuro, né? É interessante. Veio realmente isso em pensamento, né? Lindo, lindo, porque essa frustração, ela bloqueia eu viver coisas novas. Eu bloqueio o meu futuro. Genial isso que você falou. Muito interessante. Guardei no meu coração isso que você falou. E deixa de viver o hoje, que a gente precisa viver. Tudo bem, a gente tem informações, a gente tem conhecimento, a gente tem provas de que a vida continua, que a gente vai ter oportunidade de reencarnar, de viver, mas a gente não pode ficar vivendo com essa expectativa, ou deixar as coisas para acontecer depois. A gente tem que viver agora, o presente, né? Agora eu vou ler mais um trechinho aqui que fala que sim. Você quer falar alguma coisa, Tiago? Não, maravilha. Bora lá. Beleza, então vamos lá. Certifica-te, sobretudo, de que Deus, nosso Pai, é o autor e o sustentador do sumo bem. Nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado em amor infinito e em bondade eterna. À vista de semelhante convicção, o que te parece doença é processo de recuperação de saúde. Vou parar por aqui, Tiago, para você comentar, porque olha, essa frase aqui, né? O que te parece doença é processo de recuperação da saúde. A gente tem que pegar umas frases daqui, pensar umas frases daqui que o Emmanuel coloca, né? Incrível, né? Ah, não, ele está conectado aqui com o mentorado ainda acima dele, com certeza, né? São coisas que mexem realmente na nossa estrutura. E essa semana, Nando, conversando com uma pessoa que está
um parente num estado terminal, né? Olha que interessante, porque uma pessoa está no hospital à base de morfina, não está mais sentindo dor física. Olha o que o Emmanuel está dizendo assim, ó. O que te parece doença é um processo de recuperação da saúde. Se a gente souber, Nando, que esse espírito está num processo final de depuração, olha como isso alivia o nosso sofrimento. Porque o familiar está pensando assim, Nando, se a gente tiver uma visão puramente humana, poxa, minha mãe, meu familiar, minha pessoa que está ali, meu parente que está ali, tá sofrendo, está sendo torturado, está numa prisão dentro do corpo, o espírito está sendo torturado sem motivo. E a pessoa começa a se questionar, Nando, para que isso? Para que tanto sofrimento? Olha só como que esse conhecimento dissipa esse pensamento do nosso coração. É muito importante a gente ter essa visão, né, mais ampla, porque a gente fica, realmente, não é fácil a gente estar ali com alguém, um ente querido nosso sofrendo, né, passando por aquele... Nós também vamos sofremos junto, mas a gente tem que ver que é um processo de recuperação. E que muitas vezes a pessoa vai sair daqui, né, depois de expurgar, né, de passar por essa situação, vai sair muito melhor, né, Tiago? Vai. E tendo esse processo de que todo que está no corpo físico está sendo limpo do perispírito, quer dizer, aquilo que está no perispírito daquela pessoa agora está sendo drenado pelo corpo físico. A gente vê um corpo ali adoentado, a pessoa ali, viu, né, nesse caso que eu estou contando, está já com escaras nas costas, tanto ficou deitada, acamada, com respirador. Sim, nem conversa mais. Olha, para que isso, né? Se, do ponto de vista puramente humano, para que isso, né? E espiritualmente a gente entende, é um processo de depuração muito importante do espírito. Tem que nós precisamos respeitar esse momento daquele espírito em prova e aguardar o desenlace, a sua programação espiritual. Mas agora a gente não aguarda pensando como igual essa amiga minha que estava falando, pensando assim, ó, falando assim para mim, poxa, mas por que esse sofrimento? Por que ela precisa passar por esse sofrimento, né? Para que isso? Para que é uma fase importante da existência, a gente está junto. E você sabe, Nando, que muitas vezes essa pessoa, já nesse estado de inconsciência, reconhece o sentimento da família. E se a gente tiver um coração resignado, facilita também para esse espírito estar passando por esse momento. Olha a nossa responsabilidade. É, a responsabilidade nossa é grande. E a gente não entende que houve um planejamento para isso, queira ou não queira. O espírito pode ser que não está consciente muito disso, tá ali encarnado, sofrendo, está com dor, né? Tá lamentando, às vezes, a dor, tudo. Mas o espírito sabe do que foi programado. No espírito está o planejamento. Foi isso e que depurou, que trouxe para o espírito uma evolução, um crescimento. É difícil, né? A gente falar disso, parece que a gente está querendo justificar a dor, o sofrimento da pessoa, mas não é isso. A gente tem que ter um olhar um pouco mais abrangente. E não é por isso que a gente também vai ter frieza a ponto de falar, não, isso aí é um karma, né? Isso aí tem que passar realmente por isso. Não, não é dessa forma, né? É de uma forma amorosa que a gente precisa dar todo o respaldo para aquela pessoa ter pelo menos eu lembro de uma médica que deu uma palestra na Rádio Boa Nova, há muito tempo atrás, que ela falava desses cuidados paliativos, né? Que ela foi trabalhar num hospital conhecido, um desses Albert Einstein aí, esses grandes hospitais, e tinha um andar que tinha várias pessoas que já tinham sido, vamos dizer assim, entre aspas, condenadas a desencarnar num determinado tempo, que já os médicos tinham dito, vai durar 6 meses, vai durar 3 meses. E ela encontrou esse processo lá, várias pessoas ali acamadas, só esperando morrer. Ela falou, cadê a família dessas pessoas? Cadê os cuidados que a gente precisa ter mais, né? Dar mais uma atenção. Porque vai desencarnar mesmo, então para que dar tanta atenção, né? Aí ela fez ao contrário, ela foi lá para dar atenção. E com essa atenção que ela deu, ela trouxe a família mais próximo, a pessoa teve um processo de desencarne mais feliz,
O tempo que tinha se mensurado, 6 meses, tinha passado para 1 ano, 2 anos. Então, a gente precisa entender que também precisamos proporcionar para aquele que está passando por um momento difícil de resgate, de dor e sofrimento, o melhor que a gente puder, com muito amor, né? Para que a pessoa cumpra essa etapa, esse ciclo, né, de reencarnação e saia daqui muito melhor do que chegou, né, Tiago? Que trabalho bonito, hein? Meu Deus, Deus abençoe esse espírito nessa missão tão importante, né? Porque um fato como esse, ele não é só para aquela pessoa que está naquele momento, mas repercute em toda a família, né? E ela está tratando não só o paciente, mas toda a família. Que bonito. Deus abençoe esse profissional de saúde. Tiago, isso aí é um trabalho muito bonito que se faz, né? Que vai além da profissão da pessoa, porque tá se olhando mais para a questão humana, de que a gente precisa ter esse olhar também, né? E aí o nosso autor aqui continua, ó, pequenos dissabores que categorizas por ofensas serão convites a reexame dos empeços que te crivam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humanidade que levianamente se transformam em perseguidores das boas obras que ainda não conseguem compreender, né, Tiago? É, nós temos que estar preparados para isso, esses contratempos. Pessoas que vão. Você tá ali, né, Nando, buscando algo bom, tentando fazer alguma coisa, mas terão essas pessoas que são perseguidores das boas obras. Pessoas que vão inocular em nós, às vezes, um sentimento de desistência, um sentimento para a gente, né, enfraquecer a nossa fé, dizendo até uma palavra assim: quem é você? Você não consegue. Então a gente tem que estar preparado, Nando, para esse tipo de coisa. É isso que ele está também nos alertando aqui. Exato, a gente tem que estar com aquela carapaça que o Paulo nos fala, né, Tiago? Carapaça de proteção, para a gente estar sujeito. Armadura. Armadura, é. A gente está sujeito, estão no meio da tempestade, né? Tudo pode acontecer, né, Tiago? Exato. E a espiritualidade alertando a respeito disso não nos pega de surpresa. Então, por exemplo, assim, Nando, você sabe que uma pessoa ela está em desenvolvimento, ela é um espírito ainda um pouco mais endurecido. Então, compreenda que o que vai vir dali, você já sabe vamos dizer assim, a qualidade da fonte. Então, se prepare, não vá com o coração abertão, assim. Você vê, o próprio Jesus, que é o portador da verdade na terra, o verbo que se fez carne, Nando, ele selecionava as pessoas que ele abriria o ensino, porque tinha pessoas que não estavam preparadas. Que dirá nós vamos agir de uma maneira despretensiosa com todo mundo, não é? Exato, né? Ele fala assim, ó, contratempos que interpretas como sendo ingratidão de pessoas queridas, quase sempre apenas significam modificações dos desígnios superiores em benefício dos entes que amamos e que prosseguem credores de nosso entendimento e carinho, né? Discórdia é problema que te pede ação pacificadora. Nós vamos encontrar tudo isso no meio que a gente vive, com as pessoas que nos cercam, no meio social, no meio familiar, né? Mas a gente também tem que saber passar por essas situações, né? Porque elas fazem parte de um processo do qual a gente, queira ou não queira, é importante a gente estar passando, né, Tiago? É por isso que ele está dizendo assim, olha, existem desígnios superiores. Se mantenha firme. Se mantenha nessa posição de pacificador. Não jogue mais lenha na fogueira, achando, não, não tem mais. A gente perde a paciência, né, Nando? Até o profeta Elias do Velho Testamento me veio agora na mente aqui. Teve um momento, Nando, aquele homem de fé, aquele homem maravilhoso que fez coisas assim. Se você vê a vida dele num filme, e tem, acho que tem filme dele, tem um filme antigão dele.
Se você vê a vida dele no filme, parece uma história de ficção científica, de tão grande que era a mediunidade dele, das coisas que ele fez. Ele chegou a ressuscitar o filho de uma mulher, para você ter uma noção. Sabe como? Ele deitou em cima da criança 3 vezes, acho que passando toda aquela energia, né? A pessoa recuperou todo o seu fluido vital e recuperou a vida. E esse espírito, esse médium, teve uma função que depois se transformou, reencarnou como João Batista, e ele recebeu a qualificação de Jesus, do nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Olha que estava Paulo encarnado, tinha um monte de gente boa encarnada, hein? Jesus falou assim: olha, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Esse espírito, Nando, já teve ocasião de falar o seguinte: olha, Senhor, se desesperançar da vida, eu quero dormir e não acordar mais. Você acredita que ele já chegou a falar isso? Você vê como que isso faz parte do nosso processo de aprendizado? Que dirá a gente ainda vivendo em tanto altos e baixos, com uma grande quantidade de sentimentos ainda para dominar dentro do nosso coração, não é, amigo? Então, tá dentro da nossa agenda passar por essas desarmonias, como a Emmanuel vai dizer aí agora. É verdade, né? Ele fala das desarmonias domésticas, mas não são exigência de mais serviços aos familiares, para que te concilies em definitivo com o adversário do pretérito, suprimindo possibilidades de retorno a causas de sofrimento e desequilíbrio que já te induziram a quedas e obsessões em exigências passadas. E até mesmo a presença da morte não se define senão por mais renovação e mais vida. Então a gente às vezes olha por um ângulo muito fechado as situações, né? A gente precisa abrir mais esse ângulo de visão e entender que algo está se resolvendo, né? Algo está se equilibrando, se harmonizando naquele processo. Então a gente encontra situações difíceis, pessoas difíceis, ah, fatores complicados. Tudo isso tem um porquê, né, Tiago? Um porquê necessário e importante. E quando a gente estiver lá do outro lado e olhar para essas situações, a gente fala assim: ah, agora eu entendi por que que eu passei por aquilo, né, Tiago? Nando, olha que alerta lindo que o Emmanuel tá dizendo, porque assim, ó, imagina assim, eu tô dentro de casa vivendo um conflito familiar pesado. Fala, poxa, mas dentro da minha casa, senhor, pelo amor de Deus, por que que eu tenho que... Não, não quero nem saber. E às vezes a gente quer, vamos dizer assim, cancelar aquela pessoa da nossa vida, deletar, apagar. Olha, a espiritualidade está nos alertando do seguinte: isso faz parte de um reajuste. Então, agora, Nando, eu tenho consciência do porquê que eu preciso estar em equilíbrio com aquele meu familiar, com aquela pessoa, porque eu estou num processo de resgate, de reparação. E eu quero abrir novas portas para um destino mais leve para mim no futuro. Não quero isso? Você não quer para você, Nando? Eu também quero para mim. Para a gente fazer direito a uma vida de melhor qualidade, nós precisamos aprender a nos reequilibrarmos com o que estamos em contato agora. Olha só que alerta importante. Então, assim, não é mais ao acaso, ou uma dificuldade, ou alguma coisa assim. É atendendo a um planejamento, Nando. Quando a gente vai compreendendo isso, seja um problema, como a gente falou lá atrás, ou agora, como ele está colocando assim, essas desarmonias domésticas, uma pessoa, às vezes, também é parte de um resgate. Essa pessoa não está dentro do nosso círculo familiar à toa. E isso precisa ser bem frisado, porque às vezes a gente esquece, mesmo a gente sendo espírita, né? A gente esquece dessas coisas, sabia? E a gente dá vontade de chutar o balde, né? A gente às vezes quer fugir da situação, né? E a situação não é para fugir, é para enfrentar, é para entender, é para compreender, é para fortalecer, né? E imagina, né? Você gasta uma reencarnação inteirinha e quase que no fim dela você, uma besteira, né? Um erro bobo, entrega todo um trabalho que foi feito, um planejamento anterior, né? Que foi feito. Então a gente tem que ter bastante atenção. A gente vai ter dificuldade? Vai ter desafio? Vai ter obstáculo? Vai, mas nem tudo isso não vai impedir da gente buscar e ser melhor, né? Conosco mesmos e com aqueles que estão à nossa volta.
Muito bem, a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Esse momento que a gente sempre sugere que você possa deixar aí um recipiente com água, um copo, uma jarra, as águas das caixas d'água de casa, dos filtros, do encanamento, para que os benfeitores possam trazer aquela boa energia no momento em que você estiver assistindo e ouvindo esse programa. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores queridos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, e numa conversa de coração para coração, pedir a esses amigos, esses emissários de Jesus, que possam nos inspirar, possam nos fortalecer diante dos embates naturais que acontecem num planeta de provas e expiações, em que estamos reorganizando ou organizando a nossa vida espiritual e que temos a oportunidade da reencarnação, onde a gente vai encontrar ferramentas, oportunidades para reequilibrar espiritualmente o nosso ser, de colocar nos trilhos tudo aquilo que desviamos muitas vezes lá no passado. E sabemos que acima de qualquer karma que possa existir, existe o amor, existe a misericórdia do nosso Criador, que nos dá a oportunidade diante de situações que são difíceis, porém, não nos faltará a ajuda, o apoio, o amor, o carinho dos benfeitores espirituais, do nosso querido anjo da guarda, do espírito amigo, do mentor, que estarão conosco a nos apoiar. Assim não nos sentiremos sozinhos. Naqueles momentos que enchemos o nosso peito de coragem, com certeza é esse momento que estão conosco. E Jesus disse que estarias e está conosco e até o processo de nosso crescimento e evolução. Ele disse, até o final dos tempos. Que tempos são esses? Esses tempos que não irão passar, porque a vida é infinita. Jesus sempre estará conosco. Assim, então, Mestre querido, nesse instante, pedimos que as bênçãos que estamos desfrutando agora, na abundância deste pão espiritual em nossa mesa, queremos compartilhar com aqueles corações que estão famintos, que estão sedentos, que estão sofridos, que estão caídos e que precisam se levantar, Jesus, diante do amor que tu nos envia e enviará a esses corações que sofrem. Por isso te pedimos que possas estar, Jesus, em todos os lugares, lares, entre os nossos familiares e entes queridos, as pessoas que convivemos na sociedade, no trabalho, no estudo, em todos os lugares deste planeta, a tua bênção possa chegar. Entre todos os seres vivos, nos reinos minerais, vegetais, animais, pré-hominais, hominais e espirituais da terra, Jesus. Que a tua luz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, Jesus, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações da água aqui já energizada pelos benfeitores queridos, a gente quer dar um recadinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você colaborar para que outras pessoas possam receber lá no seu lar, onde estiverem, o sinal da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, que tem a missão de levar o bem, o Espiritismo e também o Evangelho de Jesus. Então, entre em contato, entre no site amigosdaboanova.com.br. Esse é o site para você
encontrar informações. Ah, você quer falar diretamente com uma pessoa? Temos os telefones. O 0800 12 018 38, esse é um telefone com ligação gratuita para todo o Brasil. Quer falar aqui em São Paulo pelo fixo, né? Tem o 11 2458 3214. Agora, se você que está aí fora do Brasil, existe o WhatsApp, né? Pelo seu smartphone, você pode falar com o clube, né? Amigos da Boa Nova, através do WhatsApp, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix, para você fazer a sua doação aí instantânea, que é o 11, é o mesmo número, 97261 0272. E agora o Thiago vai falar para nós, né, das vantagens de ser sócio e sócia do clube, né, Thiago? Ah, é uma bênção. Peço você sim, faça parte desse time, invista, esteja junto conosco, some forças conosco, porque você vai estar aplicando os seus recursos num lugar abençoado que está levando a doutrina espírita para todo mundo. Você vai poder ter ainda descontos em eventos, cursos, seminários. Você vai poder também ter desconto na aquisição do seu material de estudo, nos seus livros, lá na editora Mundo Maior. Então, olha, é uma benção. Além de você ajudar, você vai poder ter um tratamento diferenciado, porque você vai ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, faça parte, meus amigos. É isso aí, belo convite aí para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. E aqui, então, o Emmanuel, na última parágrafo, ele diz assim, ó, sempre que as aflições te visitem, na forma de enfermidade ou tristeza, humilhação ou penúria, perseguição ou tentação, prejuízo ou desastre, não te rendas a sugestões de rebeldia ou desatino, ou desalento, né? Trabalha e espera entre o prazer de servir e a felicidade de confiar, recordando que se procuras pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também te procura. E se a tranquilidade parece tardar, porque privações e provações te multipliquem, persevera com o trabalho e com a esperança, lembrando-te de que a lei do bem opera sempre e de que o amparo de Deus está oculto ou vem vindo. Que beleza, né? O Emmanuel sempre arremata de uma forma fantástica, incrível, né? Os textos, né, Tiago? Lindo demais. E me lembrou aqui os aconselhamentos de Abigail ao Paulo de Tarso, lá no Paulo Estevam. Ama, trabalha, espera, perdoa. Você vê? Paulo de Tarso chorando lá no momento de dificuldade, Nando. O Estevão diz para ele: levanta-te, Saulo. E a Abigail, em logo sequência: que isso? Choras? Abigail pergunta para ele: você está chorando? E ela aconselha ele: trabalha. Olha que interessante, Nando. O trabalho é parte do processo curativo. Que interessante. Enquanto muita gente acha, fala, ah, não, quando eu estiver bem, né? Quando eu estiver em perfeitas condições, ah, não, aí eu prometo que eu vou, sem esquecer, sem deixar de, sem, né, se atentar, Nando, que o trabalho é um processo de cura muito bonito. Sim, porque a gente fica entretido ali, a gente foca, né? A gente coloca o pensamento, coloca o sentimento naquele trabalho. Por isso que sempre os espíritos recomendam a gente estar fazendo alguma tarefa, alguma atividade de caridade, de, né, doação ao próximo, porque nesses momentos a gente se esquece, né? Quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema e a gente não, ele parece que insolúvel esse problema, sai um pouco do problema. Como? Vai lá cuidar daquelas pessoas que estão precisando mais que você. Quando você for lá e está cuidando lá, ajudando a cuidar das problemas daquela pessoa, Deus está cuidando do seu. Aí quando você volta em casa, você sim, tem uma sensação que aquele problema parece que está sendo resolvido. E se resolve na medida que os dias vão se passando.
Por quê? Porque você saiu, porque você lembrou que existem pessoas que precisam mais que você, que existem problemas maiores que o seu. E aí a gente consegue, de alguma forma, vem a solução para os nossos problemas, né, Tiago? Nando, e isso é até cientificamente, hoje a gente está muito claro pela neurociência, Nando. Você trabalha, você realiza uma tarefa, e quando você realiza uma tarefa, você sente um contentamento, até químico, uma premiação química, você se sente melhor, como se você tomasse uma injeção de ânimo, um remédio. Fala, poxa, eu fiz isso. Aí você vai ter a alegria de uma realização de uma tarefa, a alegria de você ver alguém sendo ajudado por você, o sentimento de caridade brotando no seu coração. Nando, são inúmeras os benefícios do trabalho, até para nossa parte química do corpo. Olha só como isso é importante. E aí vai começar a brotar esse sentimento de esperança. E o Emmanuel diz uma coisa aqui que é tão bonita, que a lei do bem opera sempre, Nando, é o que você falou. A lei do bem opera sempre. A gente não pode ter dúvida disso. Ou tá oculta ou tá vindo, ele tá falando, mas opera sempre. Nunca a gente pode duvidar que o bem está dormindo, como a gente achou que Jesus estava lá naquele barco. A gente espera por tanta coisa que às vezes nunca virão essas coisas que a gente às vezes imagina, a gente deseja, a gente fantasia, não virão, mas o bem virá, né? Como o Tiago falou, o bem vem, ele pode tardar, ele pode demorar, talvez dentro de um time que a gente muitas vezes coloca. Ah, mas demorou tanto para acontecer, porque seu timing, o seu tempo de espera, de colocação e de pensar das coisas é que parece que demorou muito. O bem já estava ali, só precisava a gente acioná-lo, né, Tiago? E eu acho assim, eu acho um pouco essa expressão um pouco injusta, sabe? Ó, o bem virá. Na verdade, Nando, você está vivendo dentro do bem. A gente está aprendendo aqui, mesmo na crise, você não está fora do bem. Olha só que interessante. Na verdade, você está vivendo no bem. Muitas vezes é o nosso coração que a gente não consegue enxergar. E, Nando, você falou do pão, do espiritual, na hora dessa maravilhosa oração que você fez para a gente. Eu digo assim: se você está em paz, armazena esse pão no seu coração. Se você guarda para os momentos difíceis, né, Nando? Porque a gente vai precisar. E também reparta com aquelas pessoas. Se você não tiver, pega tiver um momento de dificuldade, passando fome espiritual, vamos dizer assim, Nando, pega essas energias, pega essa mensagem, traga para o coração e se alimente de esperança, se alimente de paz. Porque é isso que o nosso objetivo aqui, né, Nanda? A gente se reúne para estudar o evangelho, para ser realmente esse alimento para a nossa alma. Se você tá bem, Tiago, tá tudo bem comigo. Então, tudo bem. Estoca isso no seu coração e guarde para momentos difíceis. Com certeza aparecerão. Não é que eu tô com uma visão pessimista, mas é que faz parte da nossa agenda esses enfrentamentos. Então, a gente tem que estar preparado. Muito bem, então trouxemos aí esse tema aqui no dia de hoje, que é do Muito livro, bacana, né? né, esse livro que é Alma e Coração, olha que beleza, psicografia do Chico, na autoria do Emmanuel, e é bom a gente ler, reler e tirar aí muitas lições e reflexões desse texto maravilhoso. Tiago, estamos chegando ao final de mais um Alvorada. Agradecer-te aí pela presença, por disponibilizar o seu tempo, estar com a gente aí. Gratidão, viu, Tiago? Eu que agradeço, meu amigo, eu agradeço a família Feal por estarmos juntos aqui. Obrigado você que está aí, que tá conectado com a gente, né, Nando? Que se conecta com a gente. Obrigado por esse, a gente sente esse carinho de estar junto aqui nesse projeto maravilhoso. Um beijo no seu coração. Espero que esse evangelho sustente e alimente a nossa alma. Exatamente. Então, olha, esperamos você no próximo programa Alvorada, de segunda a sexta aqui pela manhã, né? Os programas inéditos na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior e também lá no portal Mundo Maior, os programas estão lá. Então, muita paz aí, muita luz e aquele tchau de sempre, né, Tiago? Tchau, 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 Tiago. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.